Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 7. Eu vou ler na Nova Almeida Atualizada, que vai ser passado, acho, aqui na tela. Talvez, se tiver uma versão diferente, pode ser que uma palavra ou outra fique diferente, mas o sentido é o mesmo. Isaías, capítulo 5, a partir do versículo 1 até o versículo 7. Quem encontrou pode dizer amém? Agora cantarei ao meu amado o seu cântico a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha numa colina fértil. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores mudas de videira. No meio da vinha, ele construiu uma torre e fez também um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. E agora, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, peço que julguem entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer à minha vinha que eu não lhes tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? E agora lhes darei a conhecer o que pretendo fazer com a minha vinha. Vou tirar a cerca que está ao redor, para que a vinha sirva de pasto. Derrubarei o seu muro, para que ela seja pisoteada. Farei dela um lugar abandonado. Não será podada nem cavada, mas crescerão nela espinheiros e ervas daninhas. Também darei ordem às nuvens, para que não derramem chuvas sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta preferida do Senhor. Este esperava retidão, mas eis aí opressão, esperava justiça, mas eis aí clamor por causa da injustiça. Pai, eu te agradeço pelo privilégio que temos de ler tua palavra, que é santa. Quero pedir que o Senhor nos ajude a aplicá-la de forma coerente. Não permita que a minha carnalidade, que meu raciocínio lógico, que os meus pensamentos, meus sofismas, impeçam fluir livremente daquilo que é a tua revelação através da pregação do Evangelho. Ó Pai, nos levantamos contra qualquer espírito contrário à tua palavra, todo tipo de inquietação na alma, desassossego que tira a pessoa desse lugar. Oramos de acordo com o que o apóstolo Paulo declara na sua carta aos Coríntios, que toda fortaleza seja derribada nessa hora, que todo sofisma, toda altivez que se levantam contra o conhecimento de Deus sejam anulados nessa hora, para que as nossas mentes, de acordo com a tua palavra, sejam levadas cativas à obediência de Cristo, e assim essa semente poderosíssima possa produzir frutos abundantes, encontrando em nossos corações solos férteis para isso. Oramos assim, Pai, em nome de Jesus. Você que crê e concorda com essa oração, pode dizer amém? Obrigado, pode sentar, querido. O profeta Isaías, ele foi um profeta muito importante para a história de Israel. Ele teve um período de ministério muito longo, não sabemos ao certo, mas de 40 a 60 anos pelo menos. Ele profetizou durante o governo de pelo menos 4 reis em Israel, né? Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. E provavelmente foi morto, né? Foi sacrificado, foi assassinado durante o reinado de Manassés. Teve um período longo de profecia. Era um homem muito sensível, ele viveu um tempo de muita riqueza de Israel. De Uzias até Zedequias foi um tempo de muita prosperidade em Israel, mas também de muita luxúria, de muita idolatria, de muitos pecados. E o profeta Isaías foi levantado avisando que por causa daquele pecado viria jugo sobre Israel. E foi desprezado, como muitos profetas foram desprezados. Entre os reis que Isaías trabalhou profetizando, talvez o melhor reinou foi Zedequias, né? Mas que no final da vida também, devido à sua arrogância, não teve um final muito bom. E o sucessor de Zedequias, seu filho Manassés, foi um dos reis mais perversos que Israel e Judá tiveram na sua história. Então Isaías viveu alertando o seu povo, né? Ele lamenta, ele clama pelo povo. E muitas vezes ele usa a expressão ai, por isso colocamos os ais de Isaías. Algumas vezes ele usou essa interjeição
que aponta para tristeza, aponta para lamentação, aponta para dor. Ai, esse ai, estou com dor, ai de você, ai de mim, fala de dor, é uma interjeição que ela, como toda interjeição, é uma única palavra que simboliza uma frase. Então, ai, ufa, simboliza uma frase inteira. Então, o ai de Isaías, como de outros profetas, apontava para profunda dor, tristeza, lamentação e outras vezes juízo. Isaías tinha uma linguagem muito poética, né? Você vê esse texto que acabamos de ler, é um texto riquíssimo de poesia, né? Ele faz uma analogia com uma vinha. Eu não entendo de plantação, não é meu forte, mas nós tivemos o prazer, eu e Patrícia, alguns anos atrás, de estar lá em Petrolina, e ficamos surpresos positivamente que Petrolina está no sertão de Pernambuco, mas por ser próximo do Rio São Francisco, e é muito bem irrigada, a prefeitura fez um trabalho excelente de irrigação, levando água até as fazendas. É até interessante que do outro lado da ponte está Juazeiro da Bahia, que é na Bahia, que infelizmente vive muita miséria, questão de desgoverno de fato. Enquanto uma cidade de um lado do rio é muito próspera, porque hoje Petrolina é muito próspera. Eu conheci Petrolina quando era criança, quando vim para o Rio de Janeiro, tinha 10 anos de idade, de ônibus. Eu fiz a viagem de 48 horas e o ônibus parou em Petrolina, era horrível Petrolina. Hoje é uma cidade muito bem próspera, muito bem organizada. E fomos conhecer uma das vinhas que tinha lá de um irmão. Que coisa linda, mas esse irmão falou uma coisa comigo que é verdade. Esse irmão nem é da área, ele acabou, é uma história longa, ele acabou indo para essa área, porque o pai comprou uma terra lá, ele foi de fato cuidar da terra do pai. Ele morava em São Paulo, se não fala a memória, não é isso? E ele estava explicando como a cultura da uva é densa, é uma das culturas mais difíceis, porque tem que ter muito cuidado. Todo um processo, cada momento, cada etapa é cercada de muito cuidado. Não é como outras culturas, não sei explicar quais, me perdoe, que você planta e cresce por si só. Tem que ser cuidado, podado, cortado. Por exemplo, se um cacho está dando uva demais, vai complicar, tem que reduzir um pouco. Se tem um galho que não está produzindo, aquilo que Jesus falou, tem que cortar e jogar fora, porque aquele galho vai colocar folhas sobre a uva que está nascendo, vai sufocar e matar aquela uva. Então, tem que ter alguém sempre olhando, cuidando, podando, para que a uva possa crescer com saúde. Se a pessoa deixar para a própria sorte, vai ficar largado. Mas se o vinhateiro, se quem está cuidando da vinha, se o lavrador é uma pessoa cuidadosa, ele vai dar todo cuidado, escolher um bom solo, depositar boas sementes e também cuidar bem, vai dar boas uvas. Então, lá em Petrolina, por exemplo, ele produz a uva Vitória, que é exportada para o mundo inteiro, né? Para a França, inclusive, para produção de vinho. Então, é uma uva de muita qualidade, no sertão do Brasil. Mas o que eu fiquei tocado foi como o cuidado com a vinha é delicado. Por isso, Jesus muitas vezes comparou Israel e a própria igreja a uma vinha. Requer cuidado. Você cuidar de pessoas é delicado demais. Cada ser humano tem a sua idiosincrasia, o seu modo de funcionar. É diferente um do outro. A gente não pode simplificar. Agora, Deus faz uma analogia, usando o profeta Isaías, de uma vinha sendo Israel, e ele, Jesus, ele, o Senhor, na verdade, sendo o lavrador. Então não há dono de terra, dono de vinha mais cuidadoso do que o Senhor. Então ele fala, eu coloquei minha vinha no bom lugar, eu escolhi uma boa terra, eu cavei fundo, eu plantei boas sementes, mas eu me entristeci porque aquela vinha que eu construí com tanto carinho não produziu uvas boas, mas uvas amargas, uvas ruins, que não servem para o consumo. Então ele fala, o que eu vou fazer? Eu vou tirar a cerca e vou deixar virar pasto. Vai ser mais útil para mim que os animais entrem aqui, pastem nessa terra e vai destruir tudo, porque não vi uvas boas surgindo aqui. E ele está falando, depois o próprio profeta explica, na verdade, essa vinha é o povo de Israel. Então Deus está dizendo isso para Israel. Eu cuidei de vocês, eu cerquei vocês, eu escolhi um bom solo, eu depositei boas sementes nessa vinha, eu protegi essa vinha como jardim guardado, protegido, mas vocês não deram frutos bons. Então, eu vou tirar a proteção. Eu vou deixar que venha o juízo, para que assim vocês se humilhem e talvez nasça uma nova vinha. Isso é uma profecia do profeta Isaías, 600 anos antes de Cristo, mais ou menos, falando sobre a nação de Israel. Mas nós sabemos, uma exegese simples, quando lemos o Antigo Testamento, o que foi aplicado a Israel, hoje se aplica à igreja. A igreja, portanto, é o que o Novo Testamento chama do Israel de Deus.
Então, nós podemos pegar, sem medo nenhum, não o contexto histórico, mas pegar o princípio escrito aqui, de forma exegética, hermenêutica, trazer para cá e aplicar para a igreja. O que o Senhor está dizendo para a igreja é o seguinte: eu, igreja, e homens da igreja, pessoas, vocês são a planta preferida do Senhor. Eu esperava retidão, mas veio opressão. Eu esperava justiça, mas veio clamor por causa da injustiça. Então, o que ele falou para Israel, está falando para a igreja: eu vou tirar os muros, eu vou tirar as cercas, eu vou deixar vocês serem pisoteados. Jesus chegou a dizer que se o sal for insípido, para nada mais serve do que a não ser para ser pisado pelos homens. Eu vim de 3 mensagens seguidas nossas, falando muito do amor de Deus aqui. Nós falamos sobre amor, graça e comunhão, falamos sobre Deus como Pai, compartilhamos um pouco sobre a questão do discipulado, que tem um custo alto, mas traz como recompensa a vida com Deus. E embora algumas vezes eu tente fugir disso, muitas vezes Deus me traz palavras de juízo para nós. Essa semana eu orava e esse texto veio muito à minha mente, o texto da vinha. Eu quis ler o contexto do que Deus estava falando para Israel. Eu confesso que foi muito pesado ler esse texto e entender que Deus está falando para a igreja. E eu, trazendo mais especificamente para o nosso país, para o Brasil, para a igreja no Brasil. Deus deu a essa igreja boas sementes. Missionários deram a vida por nós aqui. Pessoas que vieram para cá trazer o evangelho, que morreram por causa disso. Gente fiel a Deus. Gente que se sacrificou para que o evangelho fosse implantado nessa terra. Gente íntegra, que viveu uma vida de integridade e deixou uma boa vinha plantada. Deus nos cercou com ensinamentos, com orientações. A cerca que nos guia, que nos protege, são os ensinos e a doutrina da palavra de Deus. Porém, infelizmente, o que nós temos visto é uma igreja que tem produzido uvas bravas. E a palavra de Deus é: eu vou tirar a cerca. E vocês vão virar um pasto. Como eu sempre digo, isso é uma palavra para a igreja como um todo. Mas o maior equívoco que alguém pode cometer quando se trata da palavra de Deus é institucionalizar o que é responsabilidade pessoal. Quando Deus fala da igreja, fala do Silfarne, da Patrícia, da Carla, do Aldo, do Mauro, fala de cada um de nós. Eu estou produzindo uvas boas ou uvas bravas. E aí, outra coisa importante, que alguns não entendem, durante um tempo até fui mal interpretado, como um pastor que fala muito de causas sociais, que parece que é transformar o púlpito em uma questão política ou social. Os profetas basicamente condenavam injustiça. Pode ler todos os profetas. O que eles mais batem são nas injustiças. E o profeta Isaías é claro, quando diz o que ele chama de uva brava, ou uva boa, ele fala: eu esperei justiça e veio injustiça de vocês. Depois disso, segue-se o capítulo 5, que antecede o capítulo 6, que no capítulo 6 é o momento da grande revelação, quando Deus se revela pessoalmente a Isaías. Mas antes ele traz no capítulo 5, 6 denúncias de ais. São 6 ais que Isaías dá sobre Israel, e evidentemente, como entendemos hoje, sobre a igreja. Até aqui você entendeu? Você pode dizer amém? Está claro isso? Deus está trazendo uma sentença para nós. A sentença é através dos ais. Os primeiros 6 ais, eu estou chamando de uma perspectiva contemplativa dos pecados de Israel. Isaías está contemplando os pecados e os denunciando. Eu espero que isso nos afete de alguma forma. Logo depois dessa linda parábola da vinha, onde ele deixa claro, vem as alertas. Irmãos, se é uma coisa que eu percebo no contexto bíblico, no tratamento de Deus com o pecador, é que Deus não quer que ninguém se perca. E Deus insiste para que a pessoa dê um passo atrás. Até que venha um juízo de Deus sobre uma pessoa, sobre uma igreja ou sobre uma nação, você pode ter certeza que eu vi muitos avisos antes e muitas tentativas de que você retrocedesse. Então eu quero que você ouça as alertas de Deus para Israel e para a igreja, não como uma condenação clara de que a desgraça já aconteceu, mas como um aviso.
Ou nós mudamos essa rota, ou virá juízo. Primeiro ai está no capítulo 5, versículo 8. É o ai dos que exploram o povo. Diz assim: ai dos que ajuntam casas e mais casas, reúnem para si campos e mais campos, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores no meio da terra. Isso é um alerta claro de Deus. E essa alerta vai contra todo o modelo estabelecido do século XX para o século XXI, que é pautado no capitalismo. Eu preciso ter cada vez mais. E isso aqui não é uma pregação socialista, fique tranquilo, nem contra a propriedade privada. Mas esse modelo que fez com que cada vez tenha mais e mais e mais, enquanto o outro não tem nada, não está estabelecido no Evangelho. Eu me preocupo com a pregação cada vez mais propaga esse enriquecimento exagerado. Eu tenho que ter mais e mais e mais e mais e mais e pouca distribuição. Deus condena isso. Irmãos, isso é tão claro para Israel. Quero que você leia Levítico, vai mostrar aí no texto. Levítico capítulo 25, alguns versículos, 14, 17, 23 e 24. Levítico 25, versículos 14, 17, 23 e 24. Quando você vender algo ao seu próximo, ou comprar alguma coisa dele, não explore o seu irmão. Versículo 17, que ninguém explore o seu próximo, cada um, porém, tema o seu Deus, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Versículos 23 e 24, também a terra não será vendida em definitivo, porque a terra é minha, pois vocês são para mim estrangeiros e peregrinos. Portanto, em todas as terras da propriedade de vocês, permitam que as terras sejam resgatadas. Antes de qualquer política humana, de qualquer ideologia, Deus já falava de reforma agrária, gente. Ele dizia o seguinte: não permita que uma pessoa fique tanto tempo com tantas terras. Se alguém tinha uma dívida contigo e teve que dar terra para você como pagamento, depois de um tempo, devolva a terra para ele. É lógico que isso não se aplica hoje, é mais difícil. Mas o que importa aqui é o princípio. O princípio que Deus está dizendo é o seguinte: Deus não tolera exploração nem abuso. Toda relação de exploração e abusiva é contrária ao plano de Deus. E aqui eu quero que isso vá mais longe. Qualquer tipo de exploração. O marido que trata a esposa de forma abusiva, exploradora, isso fere o coração de Deus. E eu me entristeço em ver pessoas defendendo família, colocando família como base, mas sendo exploradores dos seus próprios filhos e esposas. Mulheres têm uma vida sendo abusada pelos seus maridos. O marido sendo abusado por suas mulheres. Seja violência física, psicológica, moral, patrimonial, qualquer que seja ela. A gente crente que explora seus filhos, que abusa dos seus filhos, que abusa das suas esposas. Patrões que abusam dos seus empregados. Nós defendemos aqui várias vezes uma coisa muito importante. O mundo não precisa de igualdade. Igualdade é uma utopia. O mundo precisa de equidade. O que é equidade? É justiça. É lógico que o dono de uma empresa não tem que ter vergonha de comprar o melhor carro para ele, ou a melhor casa. Porque ele trabalhou para isso. Ele não pode esperar que o seu funcionário tenha o mesmo padrão de vida que ele tem. Lógico, é loucura isso. É insanidade. É uma utopia que o socialismo trouxe. Porém, tem que haver equidade. Que os nossos empregados sejam tratados com justiça. Amém, irmãos? Que não sejam explorados nem abusados. Que ninguém abuse ou explore no serviço público. Quando um cristão recebe salário do governo e não trabalha, porque é um emprego de cabide, isso é exploração do dinheiro público. Quando uma igreja pede a um vereador para conseguir um ônibus de graça, isso é exploração do dinheiro público. Porque esse ônibus de graça vai custar depois uma legislação que não vai ser feita contra as empresas de ônibus, porque o vereador que cedeu esse ônibus está na mão do dono da empresa. Isso é exploração, isso é abuso. A igreja não pode compactuar com isso, irmão. Vocês entendem isso? Quando eu vendo meu voto para um vereador, que eu vou ganhar um emprego para meu sobrinho, isso é exploração e abuso do poder público. Deus vai nos julgar por causa disso. E a igreja brasileira, infelizmente, está encalacrada com esse modelo. Infelizmente, há pastores comprometidos com esse modelo. Deus trará juízo contra a igreja por causa disso. Irmãos, entendem isso? Depois, do versículo 11 e 12, ele diz: ai dos que se embriagam. Ai dos que se levantam pela manhã para logo se embriagarem e continuam até a alta noite, até que o vinho os esquente. Liras e harpas, tamborins e flautas e vinho não faltam nos seus banquetes,
porém não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as obras das suas mãos. Ai de uma igreja que se embriaga dessa forma com prazeres. É lógico que, primeiramente, de maneira muito clara, Isaías está condenando o uso excessivo do vinho, o álcool. Mas não é só de se abstênio ou não se abstênio, não é essa a questão principal. Não é se alguém bebe ou não bebe bebida alcoólica. A embriaguez aponta para uma dissolução de vida que nada importa mais para mim. Eu faço o que eu quiser da vida. A pessoa que se embriaga quer dizer o seguinte: pouco importa se embriagado, eu vou xingar alguém, vou ofender alguém, vou trair minha esposa, porque eu estou sob efeito do álcool, vale tudo. O que ele está condenando é o seguinte: enquanto fazem isso, ignoram os feitos do Senhor. Uma igreja que se embriaga e ao mesmo tempo não está atento ao que o Senhor está fazendo, ela está entrando numa vida de mundanismo. Isso é muito sério. Eu posso estar me embriagando, por exemplo, com redes sociais, com Instagram. Eu embriaguez. Você sabia que a dependência causada pelas redes sociais é mais poderosa, de acordo com algumas pesquisas, que a dependência causada pela cocaína? Isso é pesquisa científica, de acordo com a USP de São Paulo. A USP de São Paulo, lógico, né? Com a USP. As pessoas que têm dependência hoje às redes sociais têm mais dificuldade de abandonar esse vício do que o dependente de cocaína. Porque a satisfação trazida pela tela é tão rápida, porque tudo que é transmitido pelos olhos é muito rapidamente conectado com a área de compensação do nosso cérebro. Então, há uma geração embriagada por prazeres dessa forma. Embriagada pelo jogo, embriagada pelos prazeres, pela vida. Não há nenhum problema você ter uma casa de praia, você poder passear, você poder viajar, almoçar fora, isso é bom. Mas quando eu começo a me embriagar com isso, você entende isso? Eu não tenho mais tempo para cuidar de ninguém, eu não tenho mais tempo para servir ninguém, porque agora eu estou dedicando só ao meu próprio prazer. Eu posso me embriagar, por exemplo, com o meu trabalho. Dinheiro e mais dinheiro, salário e mais salário. Então, irmãos, o que o Senhor está condenando, além do vinho, é tudo aquilo que me embriaga, que me entorpece, que me tira o senso e a sensibilidade para os feitos do Senhor. Uma igreja que está se embriagando, um discurso de prosperidade constante, perdeu a noção do que o Espírito está clamando nesse tempo. Você entende isso? Você pode dizer amém? Versículos, e isso é importante pensar, porque o apóstolo Paulo fala, inclusive, na carta aos Gálatas, quando ele fala das obras da carne, ele diz, inclusive, que isso é um estilo de vida. Ele fala da glutonaria, da embriaguez, como uma vida só de prazeres, que vai contra, essa obra da carne vai contra o fruto do Espírito. Tudo que Paulo chama de obras da carne, são, na verdade, pensamentos carnais, uma lógica carnal. Uma lógica mundana que nos alimenta, que justifica eu fazer tudo o que eu faço, porque o importante é eu ter prazer. O embriagado diz: qual o problema se minha esposa de 40 anos já não me satisfaz mais, eu posso ser um amante de 20 anos? Porque eu preciso ter prazer. Então, para ter prazer, vale tudo. Quem foi que disse para você que você nasceu nesse mundo para ser feliz? Você nasceu nesse mundo para amar as pessoas. Essa é a sua missão. E às vezes amar significa sentir dor. Amar significa se adaptar a alguém. Amar significa renunciar à sua própria vontade para se relacionar com alguém. Mas o mundo da embriaguez não aceita isso. Eu preciso ter prazer sempre. E muitas vezes esse prazer é travestido de religiosidade. Um culto que é só para me dar prazer o tempo inteiro. O Senhor falou no Evangelho de Mateus que nos últimos dias serão como o tempo de Noé. Casavam-se, davam-se em casamento e não perceberam que o Senhor veio. Casaste do errado, mas está dizendo o seguinte: é uma vida só de prazeres. Prazer, eu vou ter projetos pessoais. A embriaguez pode estar disfarçada de uma vida aparentemente boa, mas que me rouba o sentimento de compromisso com os feitos do Senhor. Vocês entendem isso, irmãos? Está claro isso? Pode dizer amém? Se eu tenho uma vida só para mim mesmo, de prazer, ignoro o serviço ao próximo, o cuidado dos irmãos, eu estou embriagado com o meu próprio ego, isso vai me matar, isso vai trazer juízo sobre mim. No versículo 18 e 19, ele fala: ai dos que se orgulham dos seus pecados. Está aqui, 18 e 19. Ai dos que puxam para si a iniquidade, com cordões de injustiça, que puxam o pecado como se faz com as cordas de uma carroça. E dizem: que Deus se apresse e termine logo a sua obra, para que a vejamos.
que se aproxime e se manifeste o conselho do Santo de Israel para que o conheçamos. Isso aqui é muito pesado, esse texto. É como se dissesse, sai daquele que decide mergulhar cada vez mais fundo no pecado e não se incomoda mais com isso, até zomba de Deus, que vem o juízo dele, que se cumpre o que ele está falando. É isso que está dizendo, então que se cumpra, quero ver se vai se cumprir mesmo, quero ver se o que esse pregador está falando é verdade, quero ver se vai acontecer, sempre foi assim, eu posso fazer o que eu bem entender, depois Deus me perdoa. Sempre vai ser assim, eu posso fazer o que eu bem entendo, depois Deus acerta as contas. A Septuaginta traduz assim, ai de quem tira o pecado com um longo cabo, isso é, um pecado é adicionado a outro, até atingir um comprimento enorme, e arrasta todos os outros pecados juntos, pecado após pecado. Tem uma frase de um rabino que diz o seguinte, uma inclinação do mal é a princípio como um fio de cabelo fino, mas o acabamento como uma corda de carrinho que puxa um carro. É um cabo forte. Ele está dizendo, a pessoa começa a se esforçar para cometer pecado. Está pesado. Ele começa a pecar sem nem perceber. Daqui a pouco está pesando aquilo. Mas ele continua pecando. Todos aqui somos pecadores. Amém, irmãos? Todos pecaram. E destituídos estão da graça de Deus. Nesse auditório com mais de 200 pessoas, talvez o pior pecador esteja com o microfone na mão aqui agora. O mais sujo de todos. O menos merecedor da misericórdia de Deus. Pode ter certeza. Não está falando diante de você um anjo com auréola na cabeça nem asa nas costas. É um pecador terrível. Mas eu preciso ter consciência que quando eu me adapto ao pecado e arrasto pecado sobre pecado, eu estou atraindo juízo sobre a minha vida. E a pregação evangélica de hoje, complacente demais, está levando as pessoas a ter a ilusão de que pouco importa o que elas façam, desde que amam a Deus. E cantam canções, aguardando o Senhor cumpra a tua palavra, vem que a tua palavra se cumpra, mas vivendo uma vida de pecado após pecado. Ai de nós, por conta disso. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, capítulo 3, versículos 3 e 4, pode colocar na tela aí, diz o seguinte, 2 de Pedro 3, 3 e 4. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Irmãos, hoje, muitos cristãos não creem mais na volta de Jesus. Estão vivendo o evangelho para esse mundo apenas. De fato, é só uma retórica. Não creem mais que o Senhor voltará, que haverá um acerto de contas, que haverá um juízo, que haverá vida eterna e morte eterna. Mas nós ainda cremos nisso. E nosso alerta é, o Senhor está voltando. E o seu aviso na carta do Apocalipse, no final dos tempos, é quem é sujo, suje-se ainda, quem é limpo, limpe-se ainda. A gente não precisa gastar tempo brigando com ideologias. Como sempre dizemos aqui, o problema não é o aumento das trevas, é a falta da luz. Tem que ter mais luz. E para isso eu preciso entender que nosso Deus é santo e zeloso. Ele busca um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Você pode dizer amém por isso? Não trate isso com zombaria. Ah, todo mundo fala, Jesus não voltou até agora, já tem 2000 anos. Ele está dando o tempo dele, e o tempo dele pertence a ele, mas virá o tempo em que encerrará o acesso à graça de Deus. Versículo 20, ele fala, ai dos que distorcem a moral. Ele fala, ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal, que fazem das trevas luz e da luz fazem trevas, que mudam o amargo em doce e o doce mudam em amargo. Não é o tempo que estamos vivendo, gente? É um tempo confuso. Esse versículo está se cumprindo literalmente nos nossos dias. O que era bom tornou-se mal hoje em dia. O que era mal tornou-se bom. Há uma ideologia tão pesada quanto os valores éticos e morais, que muitos cristãos têm vergonha de assumir. Quando é jovem, eu não transo, porque eu quero me manter virgem. Muitos homens têm vergonha de falar que são feios suas esposas. Muitas meninas têm vergonha de dizer que querem ser mães. Nós temos vergonha de falar que somos contra o aborto. Tudo bem, a questão é séria, tensa, envolve muitas questões complexas no meio, e realmente existem. Mas dizer,
ter vergonha de dizer que sou contra isso? Por que eu não posso dizer que sou contra? Por que eu não posso falar que sou contra, por exemplo, a violência contra as mulheres? Se eu disser que sou contra o aborto, eu sou um político de direita. Se eu disser que sou contra a violência contra a mulher, eu virei de esquerda. Porque quem defende, quem luta contra o feminicídio é quem é de esquerda. Nós estamos loucos, gente. O mal virou bem, o bem virou mal. Nós continuamos pregando contra o mal. Amém, gente? Enquanto pudermos fazer o que é bom. É o que a Bíblia declara. Mas nós estamos pervertendo e transformando o que é bom em mal e o que é mal em bom. O apóstolo Paulo dá um alerta muito grande ao seu filho na fé, Timóteo, um texto que eu leio várias vezes aqui. Há textos, irmãos, presta atenção no que eu vou falar para você aqui agora. Que eu repito várias vezes, você acha que é por falta de repertório? Não é, é por insistência. Tem textos que eu leio intencionalmente, pregações que eu repito várias vezes, fique tranquilo, é por falta de repertório, não, é por insistência do Espírito. E um deles é 2 Timóteo 4, 2 Timóteo 4, do 1 ao 5. Pode colocar, por favor, aí, 2 Timóteo 4, 1 ao 5. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência, que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu estou assustado como que algumas pregações da internet, principalmente, estão distorcendo totalmente o evangelho. Mas tudo bem, porque dá like, monetiza, é legal. Eu estou ouvindo aberrações heréticas. Tem pregador dizendo que eu sou mais importante para Deus que até Jesus. Porque eu sou o ponto fraco de Deus, eu importo para Deus mais do que Jesus importava. Tem pregador dizendo que eu sou o preferido de Deus. Eu sou o preferido. Nós estamos ouvindo pessoas dizendo que para que ficar se arrependendo, já que tudo foi perdoado? Isso é religiosidade. Como outros falou no começo, nós criamos a cultura da antirreligiosidade. Que saudade do tempo que entrávamos no templo, nos ajoelhávamos primeiro. Ah, mas é só religiosidade? Eu não sei se é só religiosidade. Eu sei que eu aprendi assim, nem eu faço mais isso às vezes. Me ajoelhar humildemente. Que eu não entrava no templo quando a Bíblia estava sendo lida. Eu não conversava quando alguém orava. Mas nós tornamos isso normal. Nós hoje temos nas redes sociais uma prateleira que eu posso escolher qual tipo de mensagem que eu quero ouvir. Você acha que eu tenho prazer, de verdade, em trazer palavras duras para alguém? Se você me conhecesse um pouco mais de perto, sabe que eu sou uma pessoa que faço tudo possível para não ficar mal com ninguém. Mas eu não fui chamado para ser agradável para ninguém, mas para pregar a palavra. E tem hora que é duro pregar a palavra. E às vezes, eu honestamente, nem quero condenar meus colegas pastores, porque alguns eu vi começando muito honestos, mas eles vão se cansando, porque as pessoas não querem ouvir e falar, eu vou dar o que as pessoas querem. Porque também, às vezes, o próprio profeta, o pregador, cansa de falar a verdade quando as pessoas não querem ouvir. Graças a Deus não é verdade dessa comunidade, graças a Deus é um povo disposto a ouvir. Amém, irmãos? Amém. De verdade, vocês são pessoas boas. Eu tenho uma família que ouve de fato. Eu não estou me questionando de vocês. É uma mensagem geral isso aqui. No contexto geral, a igreja está se cansando de ouvir a verdade porque o mal se tornou bem. Próximo aviso, no versículo 21, ele fala, ai dos arrogantes. Ele fala, ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, inteligentes em seu próprio conceito. Arrogância, arrogar para si mesmo. Nós estamos confundindo conceitos lógicos e principalmente conhecimento tecnológico com sabedoria. Houve um tempo onde os mais novos sempre aprendiam com os mais velhos. E muita gente mais velha tem vergonha de ensinar porque não sabe mexer no iPad.
nem num iPhone. Como se tecnologia fosse sinal de sabedoria. Muitos mais velhos têm vergonha de repreender os seus filhos e netos, que vão ouvir respostas filosóficas de filósofos que eles nem conhecem também, mas sabem algumas poucas frases. Tem um filme que eu amo, vale a pena você assistir, que não assistiu até agora. Que em português é O Gênio Indomável. Esse filme é lindo. De um jovem cheio de dores que vai se tratar com um psicólogo. Alguém já viu esse filme, gente? Quem não viu, se achar na rede social, em algum lugar, vale a pena ver. Tem uma parte do filme que eu acho fantástica. O rapaz era muito inteligente, muito, um gênio. Só que era um rapaz sem relacionamento, sem vida, sem vínculo. E ele um dia zombou do psicólogo, porque o psicólogo era viúvo e amava muito a esposa dele. Até uma fala que o psicólogo fala assim, gente, não se estranha, só uma fala do filme. Ele fala, eu tenho saudade até dos puns que ela saltava, ele falou assim. Que é o nosso momento de intimidade, diz no filme, né? Ele conversando com esse rapaz, o rapaz citando vários filósofos, falou, você sabe citar cada filósofo, mas você sabe falar todas as obras de arte, mas você nunca sentiu o cheiro da tinta na Capela Sistina. E começou a falar de coisas que o rapaz nunca vivenciou de fato. Então, é uma geração que acha que conhece porque entende o que o filósofo fala pelos recortes de pequenas frases das redes sociais. Então, você que é pai, que é avô, não se envergonhe. Você tem uma coisa chamada sabedoria, pelo menos deveria ter, eu espero, que a vida trouxe. Não esqueça de ensinar os mais novos. Não se feche num ambiente, eu não sei nada disso, eu não entendo de nada, eu não sirvo para nada. Ai de uma geração que não ouve os mais velhos. Por causa de soberba. Eu me acho muito, eu sei muito. Esse pseudo-empoderamento fez essa geração ser muito superestimada. Eu sei que houve um extremo lá atrás, do qual fui testemunha ocular. Eu vivi um tempo de muita humilhação dos pais, de muitas vezes pais mais duros que subestimavam seus filhos, castravam, não deixavam crescer. Mas já falamos muito sobre isso aqui. Há o grande risco de uma geração muito superestimada. Você é o melhor, você é o príncipe, você sabe tudo, você pode tudo que você quiser. Deixa eu falar uma coisa que você que é jovem, você não pode tudo que você quiser. Você não vai ser tudo que você sonha. Não vai ter tudo que você deseja. A vida não é assim. A vida não é justa. Esse mundo não é justo. Deus é justo. Esse mundo é injusto. E você precisar aprender a lutar nas regras desse mundo e vencer através do temor ao Senhor e da sabedoria que vem do alto. Não da sabedoria apenas acadêmica ou tecnológica. Há uma sabedoria que vem do alto. O apóstolo Paulo avisa em Romanos 12, versículo 3. Está colocado na tela aí. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Não se veja maior do que você é. Isso irrita o coração de Deus. Ai dos que dizem, sou sábio aos meus próprios olhos. Versículo 22, 23, ele fala, ai dos que pervertem a justiça. Está assim, ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte, que por suborno justificam o ímpio, mas ao justo negam a justiça. De novo, o vinho, mas agora envolvido com injustiça. Eu bebo, me divirto, para que eu tenha força de subornar, para justificar o que é o criminoso, e ao mesmo tempo de não fazer justiça ao que realmente é justo. Corrupção, irmãos, é inerente ao ser humano desde a queda de Adão. O ser humano é corrupto, não se iluda. O ser humano é corrupto. Mas nós cremos numa nova natureza. Amém, irmãos? E nessa nova natureza, a justiça. Essa nova natureza não combina com interesses escusos, com injustiça, com suborno e principalmente nos relacionamentos corruptos. Cuidado com relacionamentos corruptos. Relacionamentos por interesses. E que às vezes eu me calo. Por favor, ouçam com muita atenção isso aqui agora.
Eu me calo diante de uma injustiça contra alguém para não ficar mal com alguém que é mais rico do que eu. Isso é muito sério. Você entendeu isso? Eu me calo ao ver alguém sendo injusto com o outro, porque se eu falar alguma coisa, eu vou ser taxado como alguém retrógrado diante de alguém que pode me trazer algum benefício. Como eu já falei várias vezes aqui, desde que esse conceito de relacionamentos por interesse, né? O tal do network. Eu tenho um relacionamento para aquilo que dá retorno para mim. Eu sei que isso é importante no mercado de trabalho, você tem que ter network, um bom network. Mas a tua vida não pode ser pautada só por isso. Como eu costumo dizer, o network do evangelho é às avessas. Quem é a pessoa que não tem nada para me dar de volta para que eu possa gastar tempo com ele? Essa é a proposta do evangelho. Não o tempo inteiro me relacionar pelo que me dá interesse. Por conta disso, tratar as pessoas de forma injusta. Tiago, na sua carta, capítulo 2, eu pedi até para que o pessoal colocasse em outra versão, na Almeida Revista Corrigida, capítulo 2 de Tiago, versículos 1, 8 e 9. Olha o que Tiago diz. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Versículo 8. Todavia, se cumprides conforme a Escritura, a lei real, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. 9. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e sois redarguidos pela lei como transgressores. Nossas relações não podem ser pautadas por corrupção, irmãos. Em nome de Jesus. Muito cuidado. Eu quero te fazer uma proposta muito séria aqui. Nesse último ano, nesse último mês, nessa última semana, com quantas pessoas você se relacionou que não tinham nada para te dar de volta? Vou repetir. Nesse último ano, nesse último mês, nessa última semana, com quantas pessoas você se relacionou, interagiu, que não tinham nada para te dar de volta? E com quantas pessoas se relacionou que tinham algum favor para fazer de volta para você? Não é errado você se relacionar com pessoas que possam te oferecer coisas boas. Mas se a sua vida é só nesse círculo, alguma coisa está realmente errada. Nós entendemos o que eu estou querendo dizer. Isso não tem a ver com uma mensagem tomista de São Tomás de Aquino, que dizia lá que quanto mais pobre, melhor. Nem disso estou falando. Eu posso ter amizades de gente que me faça crescer. Mas há um modelo hoje, até propagado nos púlpitos, ande só entre os grandes. A águia anda com águia. Jesus sentou com pecadores e prostitutas à sua mesa. Qual modelo eu quero seguir? Ele não impediu sentar-se com fariseus também. Ele sentou com fariseus, sentou com doutores da lei. Mas o maior tempo de Jesus não foi com os doutores da lei. Foi com prostitutas, pecadores e publicanos. A pergunta é, há quanto tempo eu não gasto um tempo com alguém que não tem nada para me dar de volta? Que eu receba só ingratidão muitas vezes e não reconhecimento. Isso não é masoquismo não, gente. Isso é princípio de saúde. Eu preciso, de vez em quando, me frustrar para saber quem eu sou. Ai dos que pervertem a justiça. Na verdade, além de tudo, eu tenho que me aproximar do mais necessitado por um senso de justiça. Eu quero citar o próprio Isaías mais uma vez. Eu vou ler um texto um pouco longo, me perdoe, mas é importante que o profeta Isaías fala, combatendo uma espiritualidade adoecida. Porque toda espiritualidade saudável envolve luta por justiça. Isaías capítulo 58, versículos 1 ao 12. Grite a plenos pulmões, não se detenha. Erga a voz como uma trombeta e anuncie ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado ainda me procuram dia a dia, têm prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus, perguntam-me por sentenças justas, tem prazer em se aproximar de Deus, está vendo? É um povo religioso. E dizendo, por que jejuamos se tu nem notas? Por que nos humilhamos se tu não levas isso em conta? Acontece que no dia em que jejuam, vocês cuidam dos seus próprios interesses e oprimem os seus trabalhadores. Eis que vocês jejuam apenas para discutir, brigar e bater uns nos outros, jejuando assim, como hoje o clamor de vocês não será ouvido lá no alto. Seria este o jejum que escolhi, que num só dia a pessoa se humilhe, incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza?
É isso que vocês chamam de jejum e dia aceitável ao Senhor? Será que não é este o jejum que escolhi? Que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão? Será que não é também que vocês repartam o seu pão com os famintos, recolham em casa os pobres desabrigados, vistam os que encontrarem nus e não voltem as costas ao seu semelhante? Então a luz de vocês romperá como a luz do alvorecer, e a sua cura brotará sem demora. A justiça irá diante de vocês, e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Então vocês pedirão ajuda, e o Senhor responderá. Gritarão por socorro, e Ele dirá: eis-me aqui. Se tirarem do meio de vocês todo tipo de servidão, o dedo que ameaça e a linguagem ofensiva, se abrirem o seu coração aos famintos e socorrerem aos aflitos, então a luz de vocês nascerá nas trevas, e a escuridão em que vocês se encontram será como a luz do meio-dia. O Senhor os guiará continuamente, lhes dará de comer até em lugares áridos e fortalecerá os seus ossos. Vocês serão como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca secam. Vocês reconstruirão as antigas ruínas, levantarão os fundamentos de muitas gerações e serão chamados de reparadores de brechas e restauradores de veredas, para que o país se torne habitável. Gente, esse é o jejum que agrada a Deus. Essa é a espiritualidade de responsabilidade, não essa pregação vazia, sem compromisso com o necessitado. Para fechar essa palavra, tem um sétimo ai de Isaías. Os 6 ais que falamos aqui, repetindo mais uma vez, que a gente simplificou com frases: ai dos que exploram o povo, ai dos que se embriagam, ai dos que se orgulham dos seus pecados, ai dos que distorcem a moral, ai dos arrogantes, ai dos que pervertem a justiça. Mas o sétimo ai vem no capítulo 6, versículo 5. Isaías 6:5. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Depois de toda a sentença contra Israel, Isaías vai ao templo. Alguns defendem a hipótese que ele fosse um sacerdote, que tinha acesso a um local que só sacerdotes tinham. Então ele é de uma classe nobre. Ele vai ao templo e lá o Senhor se revela para ele. No meio de todo aquele caos, ouça mais uma vez, de uma igreja, presta atenção aqui, que estava explorando o povo, de uma igreja que estava se embriagando com seus próprios prazeres, não dando atenção à palavra de Deus, de uma igreja orgulhosa dos seus pecados, de uma igreja que tornou o mal em bem e o bem em mal, de uma igreja arrogante, de uma igreja que pervertia a justiça. Sabem como o Senhor aparece para Isaías? Assentado sobre um alto e sublime trono. Deixa eu falar uma coisa com vocês: Deus não tem plano B. A igreja está de pé porque o Senhor está sentado no trono. Tudo que eu falei aqui não é mensagem de alguém que está desiludido com a igreja. Eu creio na igreja como o caminho de Deus para apontar o caminho de Jesus. Eu creio que a igreja é o lugar da revelação do Evangelho. Eu convivo com a igreja desde meus 11 anos de idade e amo a igreja, com todas as mazelas que ela tem. Eu não sou daqueles que disseram que a igreja está falida. Não está falida. Só diz isso que não conhece história. Se você conheceu a Idade Média, sabe que aparentemente a igreja estava morta, mas durante a secura espiritual da Idade Média, haviam cristãos fiéis, remanescentes, orando nos porões das catedrais romanas, buscando avivamento espiritual. A igreja nunca vai morrer. Porém, passará por juízos. Por quê? Porque o Senhor continua assentado sobre o trono. O mundo está efervescendo, gente. Quem está pesquisando um pouco de história sabe como a história é cíclica. Algumas coisas estão acontecendo na política internacional, nas relações internacionais, está apontando para um grande risco de uma próxima guerra. Muitas coisas parecidas, líderes imperialistas, brigas comerciais, expansão de terra, está muita coisa parecida com a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Mas ainda que tudo aconteça, o Senhor está no trono. Assustador viver no nosso Rio de Janeiro. A gente volta de viagem para cá, honestamente é assustador quando pega o carro do Galeão e vem para casa, já vem assustado mais uma vez com medo da violência. Está demais realmente, mas o Senhor está no trono. No tempo certo ele vai dizer basta. Agora o que ele precisa
é que durante esse momento, você o veja sentado no trono. E você vai parar de dizer, ai dele, ai do fulano, ai de ciclano, e vai dizer, ai de mim. Porque sou também um pecador. Por isso eu comecei essa mensagem em Israel dizendo, não é retórica, é verdade. Eu tenho a impressão que o pior pecador está no púlpito pregando aqui hoje. Que eu sei o quanto eu sou mau. Mas eu tenho convicção de uma coisa. Assim como Isaías, o Senhor pode tocar os meus lábios com a brasa viva do altar. Como pode tocar você hoje. Quando eu digo ai de mim, eu deixo de ser alguém que apenas acusa, mas alguém que se percebe fazendo parte do problema. E aí, só quem diz ai de mim, consegue ouvir o Senhor falando, como falou Isaías capítulo 6, versículo 8, na parte A. Depois de toda essa visão do trono, eu ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? E ele responde, eis-me aqui, envia-me a mim. Só quem sai do ai de ti para o ai de mim, está pronto para ouvir o que eu enviarei e pode dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. O que eu quero dizer com isso, irmãos, para encerrar essa palavra? O profeta não está mais sob a perspectiva dos pecados da igreja. Agora ele está comprometido em fazer parte da mudança. Essa é a diferença entre amargura e angústia, entre críticas passivas e indignação produtiva. Deus quer que você se angustie, não fique amargurado. Deus quer que você tenha uma atitude ativa, não fique passivo. Como dizendo, eis-me aqui, Senhor. É dizer, Senhor, está o caos que está, mas eu vou continuar sendo boca do Senhor nesse mundo. Está o caos que está, mas eu vou continuar cuidando de gente. Está o caos que está, mas eu vou continuar apontando o caminho do Senhor para as pessoas. Eu vou entregar minha vida para isso, porque isso vai dar sentido à minha vida e às próximas gerações. Você pode dizer amém? Vamos ficar em pé e vamos orar, por favor. Enquanto os 6 primeiros ais de Jesus, de Isaías, perdão, eram ais de quem contemplava o pecado de Israel, o 7º ai de Isaías é um ai de quem se compromete com a mudança. Olhos fechados, cabeça curvada. Ainda há pessoas aqui que dizem, Senhor, eis-me aqui, eu quero que a minha vida seja um sinal para esse século decaído, de quem vai anunciar a verdade do Senhor. Alguém que diz sim para isso? Se levante a sua mão, quero orar por você, que diz, eu quero ainda ser alguém que é uma resposta ao clamor do Senhor. Eu quero ser uma resposta para essa geração. Eu quero ser alguém que vai abrir minha boca e falar a verdade do Evangelho. Eu quero ser alguém que vai ter uma vida, que vai ser uma luz no meio das trevas. Eu quero ser como um farol que ilumina o navegante. Há mais alguém que diz sim para isso hoje? Levante a sua mão. Pai, em nome de Jesus. Ai de nós, porque como igreja, muitas vezes temos sido uma vinha que não está produzindo frutos de justiça, mas sim frutos de injustiça. Ai de nós, Senhor, que muitas vezes, embora conhecendo a palavra do Evangelho, temos explorado uns aos outros. Ai de nós por nos embriagarmos com os nossos deleites e prazeres e não estarmos atentos às Tuas obras, Senhor. Ai de nós pelo nosso orgulho, que nos faz orgulhar até mesmo do nosso próprio pecado. Pecado após pecado. Chegando até mesmo a zombar do que o Senhor diz acerca da disciplina. Ai de nós quando distorcemos e tornamos o mal em bem e o bem em mal, Senhor. Quando distorcemos a pregação, Senhor, para poder encontrar uma resposta palatável para esse século. Ai de nós pela nossa arrogância, por nos acharmos maiores do que somos, Senhor. Esquecemos quem somos de fato, pecadores perdidos, nas mãos de um Deus irado. Mas esse Deus irado resolveu nos amar e nos salvar por graça. Ai de nós, porque pervertemos a justiça, Senhor. Porque aceitamos suborno, porque não cuidamos dos mais pobres, porque fazemos acepção de pessoas, Senhor. Ai de nós, porque cantamos e batemos palmas, mas temos uma vida irresponsável com o necessitado. Não nos assumimos nenhum compromisso com o que sofre, Senhor.
Ai de nós, porque somos pessoas de lábios impuros, no meio de um povo de lábios impuros. Mas hoje eu oro porque aquele que diz sim, receba o toque da brasa viva tirada do altar, Senhor, nos seus lábios, e se torne um instrumento da justiça de Deus nesse tempo, sendo luz no meio das trevas e abençoando sua geração. É por isso que oramos e cremos, em nome de Jesus.